Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, você que está ouvindo a poderosa palavra. Já foi cantado aqui uns louvores que muito falou ao nosso coração. E já nos alegramos, já sentimos a presença de Deus real, verdadeira nesse lugar. Irmãos, vamos ler aqui um texto no livro de Números, capítulo 13. Você que está aí na sua casa, que está cultuando conosco através do canal do YouTube, abra a vossa Bíblia. Nós vamos ler um texto um pouquinho extenso, mas para nossa melhor compreensão da palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar para o nosso coração nesta noite. Números capítulo 13 e o verso 25. Quarto livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 13, a partir do 25, diz assim a poderosa palavra: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela, nesta terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitaram na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Verso 30 diz o seguinte: Então Acabe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém, meus queridos? Veja só o que aqui diz o verso 33. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos.
parou para pensar que quem está falando aqui são os próprios espias. Veja que interessante. Quando nós analisamos esse texto, se você for ver os primeiros versículos do capítulo 13, Filipe, você vai pensar que foi Deus que mandou que Moisés autorizasse para que os espias entrassem para espiar a terra. Só que quando nós analisamos Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 19, você vai ver que foi o povo de Israel que pediu que Moisés enviasse os espias. Ou seja, foi o povo que pediu, não foi Deus que mandou. Deus apenas permite. Aqui no capítulo 13 de Números, Deus apenas permite. Porque existe a diferença da vontade soberana de Deus e da vontade permissiva. O que o povo está colocando aqui na mesa é uma dúvida contra aquilo que o próprio Deus já havia prometido. Se Deus falou que iria colocar o povo na terra de Canaã, que iria dar aquela terra, que era uma terra que manava leite e mel, o povo tinha que o quê? Apenas acreditar. Porém, eles ficam duvidosos, e por isso que ele pede para que Moisés enviasse espias para observar se de fato o que Deus havia dito era verdade. Mas Deus permite. O texto vai dizer que Moisés, ele pega de cada tribo um líder, um homem. E o texto vai dizer que ali eles vai. Entre eles estava Moisés, ou melhor, Josué, que os irmãos sabem que era o braço direito, praticamente dito, de Moisés. O texto diz, onde nós lemos, Filipe, que eles passaram 40 dias. No cabo de 40 dias, no finalzinho dos 40 dias, ele torna para o deserto, onde o povo, a congregação estava reunida. E o texto vai dizer que eles trazem agora um cacho de uva, traz romã e traz figo. O que eu acho interessante, que um cacho de uva que nós carregamos na palma da nossa mão hoje, teve que 2 homens transportar até o deserto, a congregação onde o povo estava reunido. Era uma prova de que aquilo que Deus havia prometido era verdade. Era uma prova. Só que quando os 12 homens se apresentam, quando os 12 se apresentam para Moisés, para Arão e para a congregação, aí vamos ver as visões diferenciadas. Porque o texto vai dizer que 10 dos 12, ele vai dizer assim: olha, a terra é boa, de fato, como Deus havia falado. Porém, as cidades são fortificadas. Porém, os homens que ali estão são gigantes, são de grandes estaturas. E nós não temos condição de herdar aquela terra. Mas espera aí, quem foi que fez a promessa? Esqueceram que quem disse assim: vou te colocar lá, foi o Deus Todo-Poderoso. O Deus que de uma forma milagrosa tira o povo do Egito, braço forte, que faz o povo caminhar pelo deserto durante o dia, uma coluna, uma nuvem, para que o povo não se queimasse no sol causticante do deserto. Durante a noite, o frio intenso, ele manda uma coluna de fogo para aquecer o povo, para conduzir o povo. Quando o povo estava com fome,
era só dobrar os joelhos e clamar, que daí vinha maná. Quando o povo estava com sede, Deus sempre dava o seu jeito para suprir a necessidade do seu povo. Deus sempre dá, eu repeti que isso é profético, que é para você que está assistindo essa live hoje. Deus sempre dá um jeito para suprir a necessidade do seu povo. É esse Deus que promete que o povo vai entrar e o povo fica duvidando. Só que diante desses 10 que vêm com uma palavra negativa, agora se levanta 2, Josué e Caleb. E Caleb vai se manifestar, vai se apresentar, e dizer assim: não, Moisés, de fato, a terra é boa, de fato, olha aqui os frutos que nós trouxemos, é coisa boa. De fato, os homens que estão lá são de grandes estaturas, homens valentes. De fato, as cidades são fortificadas. Porém, quem prometeu que nós entraríamos lá é maior do que dos muros daquela cidade. Quem prometeu que nós herdaríamos aquela terra é mais forte do que os homens valentes que tem naquela terra. Observe as visões. Os 10, eles olham para a dificuldade. Porém, os dois olham para a promessa. Os 10 olham para o problema. Os 2 olham para o Deus que pode solucionar o problema. Entenda que são 10. Eles conviviam juntos, deveriam ter a mesma visão, mas não tinha. Eles vão para o mesmo lugar, eles passam pelas mesmas situações, porém a visão é diferente. Enquanto os 10 estavam olhando para o problema, os 2 estavam olhando para a promessa. Por causa que eles olham para o problema, eles não conseguem enxergar o Deus que provê, o Deus que traz a solução para os problemas. Enquanto o povo está olhando para o problema, aí levanta Josué e Caleb dizendo: não, nós temos que olhar para o Deus que tem a provisão diante desse problema. Observe o texto, porque o texto vai deixar bem claro que o povo ainda reluta, tá? E lá fora tem um ditado, que a voz do povo é a voz de Deus. A maioria se levanta e alguém diz: não, é porque Deus quer assim. Só que a gente vê aqui que Josué é a minoria, e eles estavam segundo a orientação de Deus. Por quê? Porque não estavam olhando para o problema, estavam olhando para a providência que Deus iria mandar para resolver o problema. Eu quero trazer aqui 3 características desse povo que tem essa visão turva, essa visão negativa. Primeira característica desse povo, desses 10, é que eles têm um coração duvidoso. E quando ele está duvidando, eles estão dizendo assim: olha, o meu Deus que me tirou não tem condição de me colocar na terra de Canaã. Quando ele diz, olha, quando eles têm no seu coração a dúvida, isso impede com que o Deus poderoso coloque eles lá dentro. Porque a dúvida, aquele que tem um coração duvidoso, ele não vai ver Deus trabalhar na sua vida.
Segunda característica: autoimagem distorcida. Autoimagem distorcida. O que eles achavam deles. Porque quando nós olhamos para o verso 33, onde nós lemos, Felipe, o texto não está dizendo que foi os cananeus que falaram que eles eram como gafanhoto. Não. O texto vai dizer que eles mesmos, os espias, disseram assim: olha, nós somos como gafanhotos diante deles. É a síndrome do gafanhoto. É você se achar inferior. É você achar que não tem como vencer o problema. É você achar que você é pequeno demais para superar as dificuldades que você está enfrentando. É os próprios espias que dizem assim: olha, nós somos como um gafanhoto. Agora a pergunta é: por que alguém que se diz confiar em um Deus tão poderoso se coloca como um gafanhoto? Porque eles deveriam confiar em Deus. Porque isso não é se humilhar. Não, eu sou pequenininho, eu sou... Quando eles estavam dizendo, nós somos como gafanhoto, não temos como ir contra eles, porque eles somos como gigante. Ele estava dizendo assim: olha, o Deus que fez promessa não é capaz o suficiente para nos colocar lá dentro. Agora observe, segunda característica que eu quero trazer, como eu disse, é a autoimagem distorcida. Eles mesmos disseram que somos gafanhoto. Observe que se você for ler Josué capítulo 2, o verso 9, o próprio povo de Canaã estavam com medo. Porque quando Josué, tempos na frente, manda os 2 espias, a mulher Raabe diz o quê? Olha, nós temos ouvido acerca do que o teu Deus, o vosso Deus, tem feito sobre vocês. A forma com que vocês atravessaram o Mar Vermelho, a forma com que Ele está conduzindo vocês pelo deserto, a forma misteriosa, e todos nós estamos com medo. Autoimagem distorcida. Enquanto o povo lá dentro estava com medo deles, eles estavam dizendo assim: olha, nós somos fracos, somos como um gafanhoto, nós não vamos vencer essa peleja. Sabe por que tudo isso, Felipe? Porque pararam de olhar para a promessa e começaram apenas a fixar os seus olhos nos problemas e nas dificuldades. Foca tanto nas circunstâncias e esquece no que Deus prometeu sobre a tua vida. Meu irmão, você que está assistindo aí na sua casa, todo crente tem uma promessa sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus arranca a gente do lamaçal do pecado, nos cobre com o seu sangue, nos lava, nos reveste com os dons espirituais, e Ele libera sobre nós promessas. Só que quando chega a dificuldade, o que é que muitos fazem? Ao invés de olhar para a promessa que Deus fez, começa a olhar para os problemas e a dificuldade que surge. Vou dar mais um exemplo. Quantos de nós aqui, ou melhor, todos nós estamos debaixo de uma maior promessa: a volta do Messias. Todos nós estamos debaixo desta tão grande promessa. Agora, já parou para pensar que quantos cantava, pregava, evangelizava, dizia que Jesus está voltando, e começaram agora a fixar no problema? Jesus não voltou, o mundo está em crise, é tanto problema lá na minha casa, e começa a olhar, a focar na dificuldade, e começa a esquecer da promessa que Jesus vai voltar. E por causa disso estão parando na caminhada. Por causa disso é assim: não,
Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo. E começa agora com a síndrome do gafanhoto, se achando pequeno demais, se achando sem condição de abraçar aquilo que Deus se prometeu. Eu não sei qual é a situação que você está aí em casa enfrentando, mas uma coisa eu acredito, que sobre você há uma promessa. Glória a Deus. E é por isso que Deus nos traz aqui nesta noite, através dessa live, através da sua poderosa palavra, para dizer que a promessa ainda está de pé sobre a tua vida. Para dizer que está na hora de você olhar e dizer: Deus, de fato, eu sou pequeno, de fato, eu não tenho força, mas eu sirvo a um Deus que tudo pode. Aonde tem um exército, é Ele quem comanda. Ele manda nos céus, o Senhor manda na terra, manda debaixo. O Senhor tem todo o poder. O Senhor pode me colocar de volta nos teus projetos, nos teus planos, para que eu possa ver as promessas, as tuas promessas se cumprir na minha vida. Glória a Deus. Terceiro e último, para a gente finalizar, é o desejo de segurança. Esse povo aqui se acharam sem condição de entrar, simplesmente porque eles tinham desejo de segurança. Mas como assim, Marcelo? Porque por mais difícil que era a situação lá no deserto, Deus estava provendo diante da sua necessidade. Mesmo eles entendendo que lá era o lugar da promessa, mas só que eles observam as cidades fortificadas, os homens são muito valentes, e o ser humano ele tem um problema, porque ele se adapta facilmente à situação. Ele se adapta facilmente à situação, mesmo que a situação seja contrária, difícil, de dor, de escassez, mas ele vai levando, dando o seu jeitinho, vai lhe empurrando com a barriga, como nós, num linguajar popular dizemos. E ele vai se adaptando à dor, ao sofrimento, e ele não opta em se esforçar para mudar, com medo do que pode acontecer lá na frente. Aí por causa disso fica na mesmice, uma vidinha medíocre, porque não opta em lutar. Porque esse desejo de segurança era simplesmente assim: olha, vamos ficar aqui na zona de conforto, porém nem para frente nem para trás, porque do jeito que está, talvez não piore, mas com certeza não vai melhorar, porque eles optaram ficar ali no deserto, preferiram viver uma vida medíocre, porque eles entenderam que lá dentro tinha uma oportunidade, porém, para enfrentar a oportunidade, tem os obstáculos, porque toda oportunidade é acompanhada de um obstáculo. Toda oportunidade, seja o que for, eu quero passar na federal, tem os obstáculos, tem que estudar, fazer o processo seletivo, para eu entrar numa das melhores empresas, eu tenho que me preparar, noites em claro, muito estudo, esforço, porque você não vai chegar nos melhores lugares sem passar por dificuldades. Porém, quem entende o tamanho do seu Deus, ele vai, mesmo com a sua pouca força, dizendo: eu creio que Deus vai me fazer prosperar, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às dificuldades,
mesmo enfrentando as dificuldades, as opressões, as opressões, as dificuldades, as oposições, o desejo de segurança, a zona de conforto, eles desistiram de encarar os obstáculos para ver as oportunidades florir na sua vida. Você quer ver exemplos bíblicos? A gente pode dar um exemplo de Davi. Davi, jovem, cheio do Espírito Santo, porque Deus já havia ungido ele rei. O texto vai dizer que ele vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, e quando ele chega lá, ele encontra com um gigante. Diz assim: olha, não tem um homem aí não, sequer para me enfrentar um duelo. Quem vencer o duelo vence essa guerra. Um homem sequer não tem. Aí Davi olha e vê muita astúcia diante daquele gigante, porque está dizendo assim: olha, ele não está desafiando Saul, não. Ele não está desafiando apenas o exército de Israel, não. Ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Então, diante disso, Davi começa a questionar, e alguém diz assim: olha, o rei está oferecendo dinheiro, isenção de impostos e a sua filha em casamento para quem enfrentar esse gigante aí. Vai Davi enfrentar o moço, porque Davi via uma oportunidade. Só que para abraçar a oportunidade, ele tinha que enfrentar os obstáculos, que era o gigante. Só que ele vai dizer assim: olha, quem é esse incircunciso que ouse a desafiar o exército do Deus vivo? Ele está dizendo assim: olha, esse gigante aí não está enfrentando, não está desafiando apenas Saul e o exército, está desafiando Deus. Então, para eu ir vencer ele é muito fácil, é só confiar no Deus de Israel. Davi, a partir daqui, dele observar essa oportunidade e decidir encarar os obstáculos, é que a vida de Davi muda, Felipe. Sabe por quê? Porque até então Davi estava enfrentando lutas que ninguém sabia que ele estava enfrentando, e era Deus apenas preparando, porque quando Deus decide honrar alguém, aí Ele torna a batalha em público, porque todos vão ver Deus te exaltar. Agora só que eu sempre digo o seguinte: as oportunidades que surgem não é para covardes. Só abraça a oportunidade, covardes não abraçam oportunidades. Por quê? Porque ele sabe que tem dificuldade, ele sabe que tem obstáculo. Agora, quem tem atitude, ousadia, coragem e confiança no Deus de Israel, aí ele diz assim: pode vir com lança e espada, eu vou a ti em nome do Senhor. Aqui Davi poderia ter ficado na zona de conforto, simplesmente, Felipe. Ele poderia dizer assim: não, eu vim aqui, sabe, foi fazer o quê? Eu vim aqui, foi trazer mantimento para os meus irmãos. Eu não vim aqui enfrentar gigante, não. Só que a causa agora era com Deus de Israel. E Davi entendia, porque Davi tinha afinidade com Deus. Trazer um exemplo no Novo Testamento para a gente finalizar. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Jesus, ele despede a multidão, pede para que os seus discípulos entrem no barco, os 12. O texto vai dizer que Jesus vai para o monte orar. Jesus vai para o monte orar. Os discípulos entram no barco e vão atravessar o lago de Genezaré. E o texto vai dizer que quando eles estão no meio do mar, porque se eles estivessem às margens e viesse a tempestade, o que é que eles fariam?
desciam do barco, era fácil. Aí Jesus permite com que ele chegasse no meio, porque tanto faz ir como voltar, era a mesma distância. Então é melhor seguir em frente. Quando eles estão no meio do mar, aqui é a prova, foi Jesus que mandou eles ali. Eles não foi por conta própria, foi Jesus que mandou eles ali. E o texto vai dizer que no meio veio uma tempestade. Eles agora se desesperaram. E Jesus estava no monte, Filipe, mas ele estava contemplando tudo. Jesus agora não está dentro do barco como ele estava em Mateus capítulo 8, mas ele de lá estava contemplando, porque a situação que você está enfrentando, você pode até pensar que Jesus não está vendo, mas Jesus está contemplando tudo. Aí Jesus vem andando sobre as águas, e o texto vai dizer que os discípulos gritaram: é um fantasma. Só que Jesus vai dizer assim: sou eu, não temas. E quando Jesus diz assim, Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo caminhando sobre as águas. É muita ousadia. E Jesus diz assim: olha, vem, tem coragem. Pedro desce do barco, vai caminhando em direção a Jesus. E os irmãos conhecem a história, sabe que lá na frente veio o vento. Pedro teve medo e afundou, mas Jesus estava ali, olha, pronto para reerguê-lo novamente. Alguém pode dizer assim: ah, Pedro, não vai, Pedro. Mas pensa assim: não, eu vou. Depois do acontecido, alguém pode ter dito, Filipe, assim, olha, pode ter dito: ah, mas tu afundou. E Pedro dizendo assim: mas além de Cristo, apenas eu caminhei sobre as águas. Ele fez o que ninguém quis fazer, viveu o que ninguém pôde viver. Porque diante dos obstáculos tem que ter atitudes. As oportunidades não são para covardes, são para aqueles que confiam no Senhor e têm atitudes. Aqueles homens olharam e disseram: não, nós não podemos entrar. Mas Caleb disse assim: a gente pode sim, porque nós estamos aqui por causa de uma promessa. E o Deus que nos fez a promessa até hoje tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Tem nos trago aqui, caminhado por esse deserto, mesmo em meio à dificuldade, mesmo passando por lutas, mas Ele está presente a todo momento quando nós clamamos. A dificuldade é simplesmente para forjar o caráter daqueles que estão passando por desertos. Não seja medíocre, não seja covarde. A palavra de Deus liberada para a minha vida, para a tua vida nesta noite, é que Deus vai abrir os olhos espirituais, para que além da dificuldade nós vamos enxergar a providência que Deus já determinou sobre a nossa vida. Para quando surgir a dificuldade, a gente vai dizer: não é pela nossa força, não é pela força do meu braço, mas é o Deus que eu sirvo que vai nos fazer vencer, que vai nos fazer triunfar, que vai nos fazer entrar nesta terra e desfrutar do que Deus tem reservado para a nossa vida. Glória a Deus. Que você possa receber essa palavra profética nesta noite, em nome de Jesus. Que os teus olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus. Que a partir de hoje, além das dificuldades, você possa enxergar a providência de Deus.
para que a partir de hoje você possa ver o cuidado de Deus sobre a tua vida, e você possa dizer: tá difícil, tá, mas eu tenho um Deus que vai me fazer triunfar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa dar um abraço na sua alma, trazendo refrigério, trazendo renovo, trazendo força, te dando autoridade, para que você não olhe mais para baixo, mas olhe para cima, porque para baixo você vai enxergar apenas a dificuldade, mas olhando para cima você vai ver, Deus já está trabalhando ao teu favor. Deus já está trabalhando, ei, nesta noite, para você que acredita, Deus já está trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua causa, entre os teus. É providência dos céus, mas você precisa tomar uma atitude, você precisa ter coragem e dizer: Deus, eu não vou na minha própria força, mas no nome de Jesus de Nazaré, eu sou mais do que vencedor, porque Deus nos trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje, você que acredita naquilo que foi pregado, você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, a providência de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.